Bom, eu resolvi, né, falar aqui do tema, inclusive, que é uma disciplina que eu ministro, e trazendo aí para um tema super atual, né, como eu falei, vocês devem estar vendo aí que eu tô com esse casaco. O Thiago, quando entrou, brincou e falou, tá frio aí, né, tá frio e em todos os sentidos, né, mas, quer dizer, em termos de negociação, a gente tem observado alguns avanços, mas é aquela grande história, né? Promessas, enfim, apresentadas, e a gente precisa partir para o campo de ação. Esse é o grande desafio. E, enfim, essa COP tem todo esse senso de urgência, né? Um momento tão delicado que nós vivemos, né? Caminhando aí para uma rota de aquecimento do planeta perigosa. E, enfim, a gente tem que realmente avançar nessa trajetória aí de descarbonizar o planeta. E aí eu vou começar falando aqui um pouco, né? Essa logo aqui é a logo do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que o professor Fábio também é membro do painel. A gente, né, enfim, já fez uma série já organizou uma série de publicações, né, o primeiro relatório de avaliação nacional, e o painel brasileiro segue os moldes do IPCC, né, onde nós também somos autores, já fomos e somos do IPCC, onde também produz, né, elabora esses relatórios que traz aí, digamos, a compilação né, do estado da arte, né, seria o estado da arte sobre mudança do clima. Então, agora toda o olhar, né, os holofotes aí estão justamente voltados para o 6º relatório do IPCC. O grupo 1, que trata da base científica, divulgou em julho o relatório que traz aí a base científica. A gente tem aí, provavelmente ainda nesse ano, ou até o grupo 3, que é o que eu faço parte, a gente vai estar divulgando em 2022, tá? E, basicamente, eu vou abordar aqui um pouco do que está acontecendo aqui na COP. Vocês devem estar acompanhando aí na mídia, né? Está saindo bastante coisa. E, basicamente, né, a gente tem aí todo o desafio, como eu falei, que é tentar limitar a temperatura média do planeta em 1,5 grau, né, de preferência, a gente diz aí abaixo dos 2 graus, que é o objetivo do Acordo de Paris. Inclusive, na época que o acordo foi adotado na COP, que aconteceu em Paris, ocorreu uma pressão muito forte dos países mais vulneráveis, principalmente os pequenos países que a gente diz insulares, né, as ilhas, de que tinha que limitar em 1,5 grau, porque alguns estudos, inclusive o próprio relatório especial do IPCC de 1,5 grau, já trazia sinais de que a situação poderia ficar muito pior se a gente não conseguisse limitar em 1,5 grau. Então, hoje todo o esforço é justamente a gente não deixar a temperatura ultrapassar os 2 graus. Basicamente, a gente já aqueceu em 1,1 graus, né, desde a Revolução Industrial. Inclusive, é algo curioso que essa COP está acontecendo em Glasgow, né, que foi uma das grandes cidades aí, né, que contribuíram para o problema que a gente vivencia hoje, né, do aquecimento do planeta com a Revolução Industrial. E hoje eles tentam, né, enfim, cediam e tentam trazer aí proatividade e ambição em termos de caminhar para descarbonização, né, que é o que a gente fala em muitos países anunciando metas para chegar à emissão líquida de carbono, que é o net zero. Então, basicamente, mesmo que, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, se a gente, a partir de, digamos assim, amanhã, decidisse que nenhum país pode emitir carbono, chegasse a 0 emissões,
essa temperatura média do planeta ela ainda vai continuar a aquecer, porque a gente tem aí o tempo de vida desses gases na atmosfera variam bastante, tá? Então a gente tem gases, principalmente os gases refrigerantes, né, os CFCs que duram, enfim, 200 anos, aí isso varia, o metano também varia bastante. Então cada gás, eu vou falar um pouco mais na frente, ele tem o poder de aquecer a atmosfera, e a gente tem aí, digamos assim, poder de aquecimento diferente. O CO2 é o gás que está em maior concentração presente na atmosfera, e ele é o principal gás, por isso ele faz digamos assim, ele baliza, né, com os demais gases. Então, o CO2 é um, e a gente vai comparando em relação ao CO2 o poder de aquecer de outros gases. Essa página aqui é do IPCC, né, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, aqui já do grupo 1, do relatório que foi divulgado. Ele traz aí os diversos cenários de aquecimento, né, que eles falam, os possíveis futuros, né, com aquecimento de 1,5 grau, 2 graus, 3 graus e 4 graus. Então, isso variando aí temperatura e chuva, e aí é possível a gente observar nessa modelagem que esse cenário ele varia muito. Então, com 2 graus de aquecimento, a gente já tem uma série de riscos, como a gente diz, riscos sem precedentes, e imagina ultrapassar esses 2 graus, que é o grande desafio, né? Basicamente, a gente tem aí uma série de frentes, né? A própria pandemia da Covid-19 trouxe aí uma especulação, né, de que o novo normal estaria provocando algum tipo de mudança em termos de redução de concentração de gases de efeito estufa. A gente chegou a observar melhorias da qualidade do ar em diversas cidades, e isso realmente se deve à questão do período que a gente teve de lockdown, né? Então caiu bastante atividades de indústria, transporte principalmente, né, deslocamento, e isso melhorou bastante. Só que depois que a gente começou a ter dados, né, de atualizações de estimativa de emissões, e esse boom hoje, mesmo a gente vivendo uma crise econômica também sem precedentes, também reflexo da pandemia, mas a gente percebe que as emissões continuam a aumentar. Então, a gente ainda segue essa trajetória perigosa, né? Vocês observam essa curva aqui das emissões atmosféricas de CO2, né? E, basicamente, a gente segue, como eu falei, essa trajetória, e até as emissões em transporte, né? Ainda nesse período de pandemia, elas já começaram a dar sinal de aumento de emissão também. Então, a gente tem aí um ponto que é bastante preocupante, a questão da gente atingir 2 graus de aquecimento, né? A gente já consegue ter, digamos assim, reflexos que podem ser irreversíveis, que a gente chama pontos de inflexão importantes, do inglês o tipping points, né, onde basicamente o efeito do aquecimento do planeta, da mudança climática, vai se acelerar de forma a modelar alguns ecossistemas, né? Então, basicamente, a gente tem aqui, no caso, o risco, né, com a destruição das florestas, né? A gente já tem dado, inclusive aqui na COP, alguns estudos foram apresentados mostrando que alguns trechos da Amazônia já sofrem a savanização, né? Talvez o professor Fábio Scarano, que vai falar de adaptação baseada em ecossistema, também deva tratar alguma coisa nessa linha, mas a gente já tem dados extremamente preocupantes, lembrando que a nossa floresta, né, a Amazônia, ela tem um papel importantíssimo, né, para o planeta, né, não só em termos de biodiversidade, né, de manutenção da biodiversidade, da importância da formação de chuva, enfim, né, e também a questão, né, da absorção de carbono, que a floresta, né, enfim, uma floresta saudável tem esse potencial de ser sumidouro, né, é um termo que a gente usa que é sumidouro em carbono. Então, hoje, outro ponto preocupante além da floresta é a questão do degelo, né.
da aceleração aí do degelo, principalmente no Ártico. E a gente tem aí também o risco de descongelar o solo, né, é o que a gente chama de permafrost, e esse solo descongelado, ele libera metano, libera carbono. Então, é um tip point que preocupa demais os cientistas, porque a gente vai estar liberando mais gás de efeito estufa para a atmosfera, e isso tende a intensificar muito mais o aquecimento do planeta. Então, aqui essa figura, ela mostra, enfim, algumas diferenças de temperatura média observada aí no século XX, e a gente entrou aí em 2021 comparando com 98, e basicamente a gente tem aí alguns recordes de temperatura acontecendo aí nas últimas décadas, né? 2019 como um ano, né, extremamente crítico, 2016, e aí o que a gente percebe é que essas anomalias aqui de temperatura acumuladas aí mostram que os 10 anos mais quentes já registrados, né, estava em 2016, agora a gente já tem 2019 também, 2020, 2021 já está sendo, né, geralmente os resultados são divulgados no ano subsequente, onde a NASA e outras agências de meteorologias importantes no mundo, o Met Office do Reino Unido, a NASA, Estados Unidos, eles confirmam, e basicamente a gente segue essa trajetória perigosa, né, cada ano. Claro que tem aí, ocorrem variações, né, a variabilidade natural e alguns eventos meteorológicos que influenciam isso, por exemplo, o El Niño, a Laninha, mas o que a gente percebe é que a gente está caminhando e cada vez mais está curto o espaço de anos, né, mais quentes, ou anos com mais eventos extremos, com mais desastres acontecendo. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é falar um pouco do tema impacto, vulnerabilidade e adaptação. Inclusive, esse é um ponto extremamente crítico para essa COP. A gente tem aí a busca, né, por avançar na agenda de adaptação, do fundo de adaptação, trazer dinheiro para os países que precisam, né, se adaptar. Principalmente os países menos desenvolvidos, eles estão sempre, enfim, brigando e sendo bastante incisivos na negociação, defendendo que eles precisam de apoio. Eles não foram os principais responsáveis pela mudança climática observada hoje e são os que mais sofrem, né? E fora isso, a gente sabe que a vulnerabilidade está relacionada não só à questão dos menos desenvolvidos, à pobreza, mas também a depender do território e outras características, como eu mencionei, as pequenas ilhas, né, que já sofrem com o aumento do nível médio do mar, do oceano, e tem toda essa, digamos assim, essa criticidade de provavelmente muitos desses habitantes desses pequenos países já devem estar enfrentando a questão da migração, né? Então, esse é um outro movimento que a gente percebe, que são os refugiados ambientais e os refugiados climáticos, que estão nesse processo de migração por condições adversas, de continuarem vivendo nessas áreas que são extremamente... Com relação aos eventos extremos, nessa figura aqui eu trago, né, a elevação do nível do mar, também a questão de ondas, a gente tem tempestades associadas que também impactam as zonas costeiras das cidades. Outro evento é o escorregamento de massa, ilhas de ondas de calor, efeito de vocês devem também escutar bastante, está muito ligado à urbanização, né, a muito pavimento, muito concreto, e a gente perder as áreas, os espaços verdes. A inundação, que também está aí diretamente associada à questão da mudança climática, e estiagens e secas, né, que também é outro evento que preocupa bastante. No caso do Brasil, quando a gente fala em medidas de adaptação, elas geralmente estão associadas a ocorrerem em resposta a esses eventos extremos, sendo eles, né, ligados à variabilidade natural ou não, ou por ação humana. E geralmente essas iniciativas
elas são planejadas até o que a gente tem mapeado hoje de forma independente. Então, o professor Fábio vai tratar aí da questão de Nature-Based Solutions, né, soluções baseadas na natureza, onde traz aí essa oportunidade de um olhar para adaptação muito além de uma medida de engenharia, né? É o olhar social, econômico, ambiental, e isso vai ser muito interessante, né? Ele vai estar abordando aqui depois de mim. Então, a gente vê aí algumas ações como planejamento aí na área de recursos hídricos, defesa da costa, né? Prevenção de desastres com sistemas de alerta, uma série de iniciativas. Então, uma dessas, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que tem aí, enfim, todo esse trabalho que o Ministério da Ciência e Tecnologia, ao longo, né, de anos, já vem construindo essa, digamos assim, essa agenda de adaptação com a informação, o alerta e, enfim, planos para atuar no caso de desastre, junto com como é que chama? Meu Deus, fugiu. A Defesa Civil. Eu tô aqui porque tem gente falando do meu lado em inglês e espanhol. Eu tô falando aqui em inglês, de vez em quando tá fugindo as palavras. Eu peço desculpa. Então, esse site aqui é o site do CEMADEM. Um outro ponto, né, que a gente percebe aí que com a ocorrência desses eventos extremos, a gente tem se perguntado, será que esses eventos serão um novo normal? E, infelizmente, estudos, inclusive um estudo recente que saiu na semana passada, se eu não me engano foi na Nature, dizendo que esses eventos extremos, essas temperaturas extremas, chuvas, enfim, vão acontecer e serão um novo normal. Então, a gente tem o caso aqui, né, esse exemplo aqui de ciclones, né, extratropicais que têm acontecido principalmente ali no sul do Brasil, né? A gente teve o ciclone Bomba no ano passado, vocês devem se recordar que, né, enfim, atingiu ali a região da costa ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E basicamente, quando acontecem esses eventos, a gente vivencia uma série de transtornos, né, nas cidades. Então, toda a infraestrutura ela pode ser severamente impactada. Isso traz aí não só riscos para perdas de vidas, mas também, enfim, danos à infraestrutura e até a ruptura de diversos serviços. E, basicamente, esses ciclones, né, eles se formam nessas regiões fora das regiões tropicais, por isso que leva até o nome de extratropical. E uma coisa curiosa é que nessa natureza ciclônica, né, cíclica, né, no hemisfério norte, esses ciclones eles giram em sentido anti-horário, tá? E no hemisfério sul eles giram em sentido horário. Então, a depender também da localização geográfica e da intensidade, eles recebem algumas designações, mas enfim, eu não vou entrar muito nisso. E aí o que a gente percebe é que em anos mais quentes, 2016 foi um ano extremamente quente, né? Também outros 2 ciclones tinham se formado, né? E aí em 2016 entraria, né, como um registro, né, do ano mais quente, mas depois a gente teve outros, né, 2019, 2020, e a gente percebe que esses eventos estão acontecendo, como eu falei, com a maior frequência e com maior intensidade, que foi o caso, por exemplo, do ciclone Bomba que aconteceu em 2020 e o furacão que aconteceu em Santa Catarina em 2004. Então, independente, né, porque a gente tem uma escala, né, onde a gente, pela velocidade do vento, onde a gente classifica, né, esses eventos, né, se é furacão, se é, enfim, ciclone. Isso a gente percebe que mesmo tendo sido um furacão, né, esse ciclone Bomba que se formou no sul do Brasil em 2020, ele acabou
trazendo aí mais mortes e mais estragos em relação ao furacão que aconteceu em 2004. Bom, então, 2020 entrou como o ano mais quente da história. Aí foi a 7ª vez que o recorde de temperatura foi batido desde 2014, né? Isso é extremamente preocupante. A gente teve aí, em 2020, um calor muito intenso, principalmente na Sibéria, né? Onde os termômetros marcaram aí 38 graus. A gente já vem vivenciando temperaturas extremas na Europa, hemisfério norte. Bastante. No Brasil, a gente teve um ano, digamos assim, mais ameno, né, em termos de temperatura extrema. A gente viveu até onda de frio, mas isso é indicativo de mudança climática. E aí, basicamente, as ondas de calor, a gente tem aí alguns exemplos, né, essa foto aqui trazendo aí a relação com Santos, que teve em 2010, por exemplo, 32 mortes foram registradas só numa única onda de calor. Os estudos, né, enfim, a comunidade científica já prevê que até 34% da população ela vai estar exposta a ondas de calor fatais até o final do século. Então, crise hídrica que marcou aí também o nosso ano de 2021. Então, a gente tem aí um cenário realmente bastante desafiador. E um outro ponto, né, relacionado à adaptação, a gente fala muito em infraestrutura verde, né, quais ações em adaptação e como é que a gente pode lidar com a crise econômica e promover aí cidades sustentáveis e resilientes. Nesse artigo que eu escrevi, eu faço um link com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Objetivo 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. E, basicamente, tem aí, né, um objetivo de trazer acesso, por exemplo, a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis e reduzir o impacto ambiental aí per capita das cidades, com destaque aí para a melhoria da qualidade de vida. Então, a gente tem aí uma série de iniciativas que já foram mapeadas, né? Eu sempre digo que a gente sabe a receita de como avançar em mitigação, como seguir com a adaptação, e tem toda essa questão de recursos, que é o grande, inclusive, digamos assim, entrave em todas as conferências das partes. Essa COP não está sendo diferente. As promessas em aporte de recurso para poder promover essas ações. E a gente, enfim, segue esperando que realmente os países que estão se comprometendo consigam cumprir, né, com o que está sendo informado, né, apresentado. Então, a adaptação, como eu falei, que é uma abordagem baseada em ecossistemas ou soluções baseadas na natureza, que é mais ampla, ela vem de uma abordagem mais holística de adaptação, né? A gente tem uma série de exemplos, né, de que ecossistemas saudáveis podem reduzir os impactos negativos das mudanças climáticas. A gente tem importância de habitats costeiros, como exemplo manguezais, que já servem como uma barreira natural em defesa contra enchentes, né? Enfim, as florestas saudáveis reduzem o risco de incêndios. Enfim, a gente tem aí uma série de oportunidades, e eu vou pular porque o professor Fábio vai falar. Um exemplo de medida de adaptação aí mais ligada à engenharia, né? Aqui no caso na cidade do Rio de Janeiro, que é a construção de reservatórios para diminuir o alagamento durante os períodos de forte chuva. Enfim, e basicamente toda a ideia é de que o repensar as cidades, né, o que a gente fala muitas vezes o termo retrofit da infraestrutura, a gente tem que seguir nesse caminho, né, de repensar as cidades, gerando emprego, né, trazendo oportunidade. E a gente tem uma série de conceitos interessantes até que vem da questão do setor de transportes. A gente fala em ruas completas, desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, que tem muito essa questão de alinhar essas novas práticas e promover a resiliência das cidades. Eu deixo sempre os links, né, com notícias e vídeos que vocês acessar depois. O Thiago vai disponibilizar a minha apresentação. Então, basicamente, a gente tem aí como conclusão que as cidades, elas são
vulneráveis aí às mudanças climáticas, aos eventos extremos, inundação, escorregamento de massa, as ressacas, né, que acontecem na zona costeira, nas praias, enfim. E esses eventos eles tendem a ser potencializados, né, nesses novos cenários climáticos, de diferenças temperaturas ou de trajetórias econômicas que a gente vem apresentando aí no sexto relatório do IPCC. E aí a gente tem também uma outra preocupação, que é o comprometimento da segurança hídrica, energética, alimentar, que isso vai aí refletir negativamente na economia e na saúde da população, né? E aí isso traz aí um impacto principalmente nos grupos mais vulneráveis, né, em condição de pobreza extrema. Então, alguns exemplos de medida de adaptação, a gente tem aí o que a gente chama de construir capacidade adaptativa, que envolve os sistemas de governo, órgãos de defesa civil, conservação de ecossistemas, gerenciamento de zona costeira, também o gerenciamento de riscos na agricultura, né, com pesquisas de culturas, né, mais resistentes a, por exemplo, aumento de temperatura, o sistema de vigilância sanitária aí, com todo esse olhar sobre as doenças os vetores, né, os mosquitos ou doenças de veiculação hídricas que também estão associadas a eventos extremos, enfim. E, como eu falei, a adaptação da infraestrutura, como um olhar, né, para o setor de transporte como pontes mais resistentes e adaptadas para esses eventos que vão ser mais frequentes e mais intensos, e isso entra túneis, pavimentos, enfim. Então, entrando na mitigação das mudanças climáticas, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa, a gente tem aí, como eu falei, o poder de aquecimento global dos gases, né, o CO2, que é o gás em maior concentração na atmosfera, ele baliza os demais gases. A gente vem avançando das metodologias de cálculo de determinar o poder de aquecimento global, né, que é essa sigla em inglês do GWP. Basicamente, no AR5, que foi o último relatório do IPCC, não esse agora que a gente está lançando, o AR6, mas já tinha atualizado o poder de aquecimento global do metano, por exemplo. Então, a gente vem sempre aprimorando essas metodologias, e essa figura aqui, ela traz esse comparativo, né? Então, o CO2, né, que tem um poder de aquecer aquecimento global, a gente tem aí o período de tempo, né, até o final do século, ou em 20 anos, e a gente percebe que do AR5, por exemplo, o metano, ele era contabilizado como um todo, assim como no AR4 do IPCC, o quarto relatório, o quinto relatório. Já um avanço ocorreu agora no AR6, no relatório atual, onde a gente faz a divisão de metano de origem fóssil, né, que vem da queima, por exemplo, de combustíveis, e o não fóssil, que está ligado por exemplo, à agricultura. Então, basicamente, a gente vem avançando, né, eu digo assim, que os modelos matemáticos, eles vêm se aprimorando, as metodologias, e a gente tenta chegar o mais próximo, né, o que eu digo tudo é baseado na melhor ciência disponível, né. Então, essa figura é do AR5 do IPCC, só para dar uma ideia de como a gente tem uma participação muito alta de gases, né, que vem aí o CO2, principalmente da queima de combustíveis fósseis e de processos industriais. Então, o CO2 sempre é um grande desafio. A gente fala em reduzir as emissões de CO2, mas metano também é um gás importante, e, inclusive, nessa COP26 saiu um acordo global de metano, que eu vou falar mais à frente. Então, a gente tem aí, quando a gente diz em conhecer as emissões, né, inclusive é o primeiro passo, a realização de inventário de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil faz, né, como membro, né, ratificou a convenção, ele tem que reportar para a convenção a sua comunicação nacional, né, a realização dos seus inventários e o que está sendo feito para cumprir, né, enfim,
os objetivos estabelecidos também no âmbito do Acordo de Paris. A gente tem os setores que são tratados no inventário: energia, processos industriais, agropecuária, mudança de uso da terra e floresta, tratamento de resíduos, né, basicamente onde são contabilizadas essas emissões. Tem uma outra iniciativa que já é da sociedade civil, não é do governo, que é a plataforma SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Eles têm uma estimativa nacional e também já por município, onde é possível saber a emissão de cada município, né, para os setores, né? A gente tem aí o tamanho do círculo está relacionado aí à emissão, e a cor também para o tipo, o setor, né, relacionado. Então, vocês podem ver energia, por exemplo, né, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente onde tem mais indústria, mais, como é que se diz, desenvolvido, e algumas emissões de mudança de uso do solo e floresta aqui mais para a região norte do Brasil. Então, entrando aqui nas conferências das partes, né, então todo ano ocorrem essas reuniões, essas conferências com todos os países membros, né, da convenção e também signatários do Acordo de Paris. A gente está hoje, né, aqui nessa conferência COP26, que está acontecendo aqui em Glasgow. Teve aí a participação, uma grande diferença em relação à última conferência, né? Aliás, a conferência que me marcou bastante foi em Marrakech, foi quando o Donald Trump foi eleito, né? E aí a gente teve sucessíveis anos difíceis para o avanço da negociação com um dos maiores emissores, que são os Estados Unidos, né? Depois da China. Mas hoje eu percebo, assim, tem um cenário mais otimista com as mudanças, né, desde a eleição do Biden, né, ele já entrou fortemente na agenda, prometendo aí, né, reduzir emissões, colocou os Estados Unidos de volta, se é que formalmente chegou a sair, né, com o Trump, porque tinha um prazo, tem uns protocolos, mas colocou de novo no trilho, pelo menos em termos de promessas e de aporte financeiro, e está aí buscando voltar a ser um dos grandes líderes, né, na agenda climática, né? Então, tentando aí limpar essa imagem que foi desgastada aí pelo negacionista Donald Trump. Então, eles apresentaram que pretendem reduzir 50% as emissões, né, de 50 e 52 até 2030, em comparação à baseline, que é o ano de 2005. E aí eles têm essa ideia de serem protagonistas, assim como o Brasil já foi no passado, de ajudar a liderar esse movimento. Bom, a China, o maior poluidor mundial, tinha anunciado se tornar neutra em carbono até 2060. A gente vê aí a urgência de tentar, a ciência mostrando que em 2030, né, a gente já tinha que vários países, principalmente os grandes poluidores, tinham que tentar atingir emissões líquidas zero. Tem aí a promessa de reduzir o consumo de carvão, que a gente vê que é um atraso ainda, porque é uma promessa ainda para 2030. Mas uma coisa que também foi uma boa surpresa na COP é que saiu algumas promessas de países em parar de queimar carvão para gerar energia. O Reino Unido, né, que é o país, digamos assim, né, que cedia a conferência, ele também, o Boris Johnson esteve aqui presente na primeira semana. Hoje é o primeiro dia da segunda semana, onde também onde a gente fala das reuniões de alto nível, aí são os ministros, geralmente começam a pegar os textos que já estão prontos, né, para começar a negociar. E eles já tinham anunciado aí em cortar as emissões em 78% até 2035. Foi então considerada a meta mais ambiciosa, né, do que tinha sido apresentado. No Brasil, a gente teve aí um comprometimento de alcançar até 2050 a neutralidade de carbono. Lembrando aí que teve o discurso do Bolsonaro aqui na COP26, onde
essa meta foi antecipada, então a gente teve algumas sinalizações positivas do governo, deixando, né, aquela figura de tão isolado e seguindo o que o presidente seguia muito a linha do Donald Trump, mudando a postura por pressão, porque a gente sabe que por trás aí tem uma série de sanções econômicas que o Brasil tende a perder muito se não avançar e não mudar de posicionamento. Então a gente percebe isso aqui até com a fala dos negociadores, né, que negociam pelo Brasil. Então, basicamente também reafirmou o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Eu até deixo aqui frisado que não é nada novo, isso já vem, né, desde a política de clima. E fala que espera reduzir as emissões em quase 50% até 2030. Então, uma coisa nova que surgiu aqui foi a adesão do Brasil a esse acordo global do metano. Foi um ponto positivo. Basicamente, aqui na conferência, né, as negociações elas têm os seguintes objetivos, né? Garantir que os países eles aumentem as ambições climáticas, né? A gente tem ver essas promessas de reduzir em X%, se tornar carbono neutro no ano tal. Então, essa é a ambição que a gente espera que em cada ação que a gente chama a NDC, a sigla é a Ação nacionalmente determinada dos países no âmbito do Acordo de Paris, nunca pode retroceder. Essas ações apresentadas, que são atualizadas de 4 em 4 anos, elas devem trazer mais ambição. Então, a gente tem aí um outro desafio, que é ter recursos financeiros para cumprir o objetivo de limitar o aquecimento em 1,5 graus. E também, o que está acontecendo aqui é resolver o que eles chamam das regras do Acordo de Paris, que é o livro de regras, enfim, todas as questões de protocolares, de regimentos e etc., para poder deixar o Acordo de Paris o mais, digamos assim, pronto possível, né, em termos de regras. E aí, um outro ponto é o artigo 6, né, que principalmente o setor privado está muito de olho, que trata da regulamentação de um mercado de crédito de carbono, do que começou lá no protocolo de Kyoto. A gente vê agora tentando trazer aí uma série de aprendizados do que aconteceu na época do MDL, né? A gente vê caminhando aqui nas negociações, mas ainda tem uma série de entraves, né, de pontos críticos para o artigo 6 do Acordo de Paris. Então, basicamente, essa COP está sendo marcada por declarações de compromissos e de intenções, né? Como eu falei, o Acordo Acordo Global de Metano, tem aí essa promessa de reduzir 30% do gás metano até 2030. Teve a declaração das florestas, né, que mais de 100 lideranças aí, isso incluiu o governo, o setor privado, prometendo aí a deter e a reverter o desmatamento até 2030. O Brasil depois acabou retirando, incluiu, né, desmatamento ilegal até 2030, o que pegou mal, porque a gente fala em desmatamento como um todo, então tem uns pontos aí um pouco críticos, né, que o Brasil avança em algumas coisas, mas em outras regride. E um grande desafio, que é a alocação de recursos, que aí é previsto um total de 19,2 bilhões de dólares, né, para conter o desmatamento. Fora isso, né, eu até trago aí o que é expectativa versus realidade. Tudo que vem sendo apresentado, a gente vê que está muito no campo da expectativa, né? E a realidade ainda é dura. A gente tem um grande caminho pela frente, né? Como eu falei, não só de promover essa transição rápida e urgente para zero carbono, mas também ter dinheiro para isso. Então, um ponto sensível também no âmbito do artigo 6 é como os créditos, né, de carbono que vão ser negociados, vendidos, né, de um país para o outro, se eles vão ser contabilizados, como é que isso vai ser contabilizado, no caso, na NDC do vendedor. É um pouco do que eu falei aí da experiência do MDL do protocolo de Kyoto. E isso é um ponto que tá muito sensível, não teve avanço. Outro ponto é a criação de um fundo para financiar a transição econômica nos países em desenvolvimento.
também está sendo isso discutido aqui. Os países pobres, eles querem que 2% desse recurso, né, seja destinado para a transição, os recursos advindos desse mercado de carbono, dessa transação de carbono, que 2% seja destinado a um fundo de adaptação climática justamente para apoiar a adaptação, né, e aí isso aí pode chegar a valores na casa de $1 trilhão. E também outro ponto importante é a questão da agenda da adaptação climática e perdas e danos, né, que entra aí o que foi prometido, $232 milhões por meio do fundo de adaptação, e os países que se comprometeram aqui nessa COP foram Estados Unidos, Canadá, Suécia, Finlândia, Irlanda, Alemanha, Noruega, Itália, Catar, Espanha, Suíça, Reino Unido e o governo de Quebec e Flandres. Bom, então, algumas fotos essa daqui foi eu que tirei no trem, no metrô, no trem vindo para a conferência. Então, tem vários protestos, deve estar passando bastante no jornal. E aí, por coincidência, depois eu vi na internet a foto do carinha aqui, desse grupo do Greenwash Busters, né? Então, está se falando muito não ao greenwashing, que é a ideia de você pintar de verde e dizer que está fazendo alguma coisa. A Greta Thunberg também liderando aí os protestos com a juventude, as famílias pelo clima, uma série de protestos acontecendo. Isso está colocando bastante pressão aí para os líderes, né? Mas a gente está vendo que a pressão. Com isso, eu termino aqui a minha fala. Tá? Eu quis abordar um pouco sobre o tema, né, diretamente da COP. Eu não sei se dá para ver aqui que eu estou numa área de coworking, mas eu estou aqui, agora não tem quase ninguém, porque já são 10 horas da noite. Eu ainda estou aqui na conferência. E aí passo então a palavra para o meu querido colega, professor Fábio Scarano. Muito obrigada mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Super obrigado aí pelos informes.